programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre arquitetura, decoração e artes plásticas. Nossos convidados, Gabriel Fernandes, arquiteto e designer, e Mônica Figo, artista plástico. Muito obrigado pela presença. Gabriel, você acaba de estrear na Casa Cor São Paulo, com o espaço Somos. Eu queria saber quais foram as suas inspirações, né, e que conceito você utilizou nesse projeto. Bom, o Somos, ele tem esse papel, né, o próprio nome já diz muito sobre ele, de falar sobre o coletivo, de falar sobre uma junção de pessoas, ideias e projetos. O evento esse ano acontece no Conjunto Nacional e a minha janela ela é a vista da Rua Augusta. E aí eu comecei com essa ideia de fazer algum espaço que falasse sobre encontros, né? Minha estreia na Casa Cor, então eu queria realmente promover esse encontro meu com os visitantes, meu com os amigos artistas, com os amigos designers, com os fornecedores que participam do espaço. E aí eu percebi que nesse conjunto dessa história surgia esse coletivo de uma maneira muito forte. E aí por isso eu vim falando sobre o Somos, que também faz uma relação muito forte com o meu trabalho de pesquisa sobre casas brasileiras e as comunidades que eu trouxe para dentro do projeto, como resultado final estético do trabalho também, né? Então isso serviu de inspiração e referência, essa sua permeabilidade pelo Brasil, suas visitas, que nós vamos perguntar mais para frente, também serviu de inspiração? Você se inspirou num determinado... Tem um estilo, por exemplo, não existe... Você não gosta de rotular um estilo... Eu assim, tem uma parte da minha produção que eu preciso fundamentar ela um pouco mais, e é aí que eu começo esse trabalho de pesquisa pelo Brasil, né? Então, como que eu faço casa brasileira e não consigo, e não conheço a casa brasileira de verdade, né? Não sei como ela é por dentro, e é muito fácil hoje em dia você abrir um Pinterest, um Instagram e pegar uma inspiração, mas não é sobre isso somente, né? Não é só sobre a estética, né? Sobre o resultado estético, mas é sobre as histórias que estão sendo contadas ali dentro, é sobre esse carregamento de informação que vem com essas famílias e com essas casas, para que a gente realmente possa transcrever isso de uma maneira real, de uma maneira que realmente seja verdadeira. Então, o Brasis que vi, que é esse trabalho de pesquisa que eu desenvolvo pelo país, ele tem esse papel de trazer esse carregamento de informação para o projeto. Legal. E qual tem sido o retorno que você vem recebendo das pessoas, né, que visitam o teu espaço? Assim, a minha última visita guiada no fim de semana foi com uma visitante que ela, assim, chorou do início ao fim. Porque, para mim, né, durante esse trabalho de pesquisa e desse trajeto de buscar tudo isso, em diversos momentos eu me emocionei e me tocou, mas eu não tinha tido esse impacto ainda de tudo junto a uma primeira vista, né? Então são fragmentos de comunidades, de lugares, de histórias e famílias que eu passei e que realmente tem um carregamento de emoção e de peso muito forte, e as pessoas costumam se emocionar demais quando passam por lá e conhecem a história de cada produto que está ali dentro. Muito legal. Vamos visitar. Eu e a Cláudia, com certeza, a gente vai fazer essa visita, né? Mônica, qual foi a sua grande motivação, né, para você deixar
a profissão, né, o trabalho do comércio exterior, para procurar essa formação em artes plásticas? Bom, na verdade, a vida de comércio exterior é muito estressante, né? Aí eu peguei uma revistinha dessas de banca de jornal, fui fazer um artesanatinho ali e tal. E aí, nessa revista, tinha propaganda num curso em São Paulo. Aí eu fui fazer esse curso, na época era de mosaico. Mas sabe aquele negócio de você fazer um curso de ateliê, só que ele era feito numa loja super bacana em São Paulo. Aí é um parque de diversões, né? Uma loja de produtos de pintura, de arte. E aí, desse cursinho, surgiu a possibilidade, até por curiosidade mesmo, pedi minhas contas na empresa, meu marido me deu um bruto apoio. Aí eu fui fazer um curso de artes plásticas, fui fazer na Pan-Americana em São Paulo. E aí, daí, não saí mais, né? Desde do mosaico, do cursinho, da revista, da banca de jornal. Mas acho que aquele clique, eu acho que o estresse, né, profundo do trabalho na época, foi que me levou a isso. E aí, não larguei mais, porque é uma satisfação, no meu caso, é uma satisfação fazer... Pincel e tinta é uma coisa que me... Quero perguntar, você trabalha mais hoje que com foto, quadro, algum material, algum artesanato? Qual, assim, o seu forte hoje? Então, eu sempre gostei, eu acho que desde do começo, quando eu terminei, a minha primeira exposição já eram só imagens da cidade de Santos. Eu mesmo fotografo o que eu quero pintar. E em alguns casos, até o cliente traz uma foto que é dele, eu faço, isso não muda para mim, mas a minha parte mesmo, a minha essência é a fotografia. E um dos quadros que para mim foi uma referência muito boa, eu vi uma foto do Marcos Piffer, era um convite. Estudei com o Marcos Piffer. Nossa, Oswaldo Cruz deve ter sido, que foi onde a gente acho que estudou junto também. Isso. Eu vi aquela foto e aquilo me deu uma vontade de pintar. A foto era preta e branca. Eu fiz um trabalho colorido, né, daquela foto, mas deixei no ateliê. Aquilo não era para vender, era um experimento meu, né? E um dia, ele visitando uma pessoa da sala ao lado do ateliê, ela levou, preciso te mostrar um ateliê da minha amiga aqui e tal. Ele viu o quadro, aí ele falou assim, isso é uma foto minha. Ai, aquilo, né? Na época me deu... Falei, gente, eu nem conheço o cara, né? Na época eu não conhecia ainda. Hoje em dia eu admiro demais ele, conheço. Já conversamos sobre isso. Ele falou, não, você fica à vontade. Então, acho que a fotografia ajuda mesmo, no meu caso, a montar uma tela. Eu vejo vários quadros aí da Mônica Figo espalhados pela cidade, mas toda semana, pelo menos uma vez, eu vejo na entrada do prédio do meu pai, ali na Minas Gerais, quase em frente ao ateliê, com a Pampulha. Todo dia que eu entro no elevador, eu vejo o nome com a Mônica Figo e vejo o quadro retratando Santos e tal. Legal. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é arquitetura, decoração e artes plásticas. Nossos convidados, Gabriel Fernandes, arquiteto e designer, e Mônica Figo, artista plástica. Gabriel, como você desenvolve seu processo criativo? Tem alguma técnica, né? E outra coisa, é melhor unir estética em função de espaço com os anseios e desejos dos clientes. Como unir estética, né, em função de um espaço com anseios e desejos dos clientes? É assim, o meu processo, ele é muito colaborativo, né? Eu não faço projeto sozinho, a gente desenvolve em conjunto com o cliente, até mesmo porque a maneira com que esse cliente vai morar dentro da casa dele não pode ser imposta por mim, né? Existe um devido lifestyle, a maneira como a pessoa usa a casa, como ela realmente precisa que aquilo funcione. Então, esse trabalho de fazer casa para o outro é um dos trabalhos mais íntimos, né, que possa existir, porque você acaba realmente interferindo totalmente na vida e no dia a dia dessas pessoas. Eu tenho uma linguagem de trabalho que eu tento tomar muito cuidado porque ela não se sobreponha, né, aos gostos e aos anseios dos meus clientes. Mas eu sempre peço, né, numa primeira reunião, eu pergunto para o meu cliente, olha, eu faço isso, você se identifica com isso? Isso fala sobre você?
Porque se naquele momento a gente já detecta que tem algum delay, é o momento de parar. Eu realmente me reinvento, eu tento criar uma coisa nova, a gente realmente está sempre estudando para entregar mais conceito, mais estudo. Mas eu não vou conseguir me desprender daquilo que eu acredito. E o que eu acredito, para mim, é uma verdade absoluta. Essência, né? Tem uma Exatamente. E aí a estética, ela é uma consequência, né? A estética, para mim, ela é extremamente importante. Mas ela é uma consequência desse processo, né? Ela é uma consequência de um olho treinado para ver aquilo todos os dias da melhor maneira possível. Sensibilidade artística, mas o olhar da curadoria das peças, né? Da curadoria das texturas. Então, é um trabalho que é feito a muitas mãos dentro do meu escritório, com uma equipe extremamente multidisciplinar. Né? Então, a gente tem lá arquiteto de imagem, arquiteto criativo, arquiteto executivo, artista. Então, a gente se reúne todo mundo em conjunto com a finalidade de chegar num resultado que seja extremamente coerente, compatível, né? Você vai falar que mas eu quero saber o quão importante é o recurso que a pessoa tem para ficar mais bonito o ambiente ou não. Você consegue, com pouco recurso, por exemplo, fazer o ambiente do seu gosto bonito, sem grandes investimentos? É assim, essa questão do investimento, ela é muito relativa, assim quanto a questão do gosto, né? Então, um bom projeto, ele não está relacionado a budgets altíssimos. Não é isso, né? Então, um bom trabalho é aquele que realmente, dentro do programa orçamentário do cliente, a gente consegue entregar o mais bem resolvido possível, né? Então, diz muito mais sobre como o cliente quer morar e viver dentro daquela casa, para que a gente consiga chegar no resultado e o que ele tem de recurso, do que uma imposição em si do que é belo, porque essa relação do que funciona, do que é bonito, do que não é muito ampla, né? E muito, assim, não é palpável. E aí isso fica para a gente sentir e ir moldando conforme o processo mesmo. Isso aí. Então, um grande projeto não precisa ser muito caro. Pode ser um projeto bem administrado, contanto que atenda às necessidades do cliente e a beleza você consegue, de forma sutil, adaptar. Pelo que eu entendi, é isso, né? Com certeza. Assim, a simplicidade das coisas, né? Às vezes é o último degrau da sofisticação que a gente consegue chegar ali, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, numa casa viva e numa casa de alma, assim, a casa como um templo. E a casa como um templo, ela não fala sobre dinheiro. Isso aí, concordo. Mônica, quais são as técnicas que você mais gosta de trabalhar quanto a fotografia que você já falou impacta nas suas obras? A fotografia serve de modelo para você conseguir pintar, você consegue juntar várias fotografias e transformar essa fotografia num quadro, por exemplo? Como funciona esse processo? Isso daí eu fiz uma única vez, né, de fazer uma espécie de uma montagem. Mas, em geral, eu tenho um foco naquilo que eu quero fazer. Então, eu mesma vou lá, fotografo vários, às vezes eu tenho 10, 12 fotos que vai servir, uma delas é que vai servir para o que eu quero fazer. Então, a fotografia, no meu caso, é primordial, porque recentemente, por exemplo, uma cliente que mora num prédio próximo ao Canal 5, ela falou assim, eu adoro tuas obras, tal, em frente à praia, mas eu não vejo nada ali da minha região, tal. É possível? Eu falei, claro, porque sou eu que fotografo. Então, eu fui lá, fiz várias fotos da região dela ali do prédio, e aí o trabalho é feito em cima exatamente dessa foto. E que tipo de pintura você utiliza? Ultimamente eu tenho feito bastante aquarela. Eu comecei fazendo óleo, sempre monocromático, né, porque eu estava usando só o preto, né, na tela. Depois eu fiz uma outra peça colorida. Mas o meu negócio muito como é luz, gosto muito da brincadeira da luz com a sombra, mas a aquarela ela é uma coisa que tem vida própria, né? A aquarela desafia, porque quando você quer uma coisa, ela não vai para onde você quer, né? Então, só o treinamento que você vai conseguindo domar. E aí eu tenho feito bastante. Esse ano eu fiz muita aquarela. E isso está me dando uma satisfação muito grande, porque no começo eu achava que era difícil, né? A gente, mesmo eu tendo toda a noção de pintura e tudo, a aquarela realmente é desafiadora. Mas hoje em dia eu acho que está saindo uns resultados bons aí, o pessoal está gostando bastante. Legal. E tem alguma exposição planejada aí?
Então, por enquanto não, está muito difícil. A pandemia foi me dando uma truncada, né, no trabalho, então eu tenho feito muita coisa só encomendas mesmo, porque o pessoal está pedindo e as pessoas, sem poder viajar, sem poder sair de casa, começaram a prestar atenção onde é que eu estou morando, né? Poxa, eu estou precisando melhorar esse espaço, estou precisando deixar esse espaço mais agradável, estou passando o dia inteiro aqui. Aí começaram a pedir quadro, isso aconteceu bastante nessa época, na pandemia agora. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é arquitetura, decoração e artes plásticas. Nossos convidados, Gabriel Fernandes, arquiteto e designer, e Mônica Figo, artista plástica. Gabriel, o que é o projeto Brasis que Vi? E qual a sua participação com essas imersões aí nessas regiões tão impactantes aí no Brasil e como essas regiões e essas visitas que você comentou isso impactam no seu trabalho? O Brasis que Vi, ele é um trabalho assim de busca pela verdade, sabe? Assim, essa busca do que é a verdadeira casa brasileira, esse entendimento, essa necessidade de estar mais próximo da nossa cultura, das nossas referências. E aí ele surge, assim, no momento antes da pandemia, né? Ele era um projeto para durar 12 meses e ele vai se tornar um livro inspiracional sobre casas brasileiras e cultura brasileira. E aí ele tem esse papel de investigar como é a casa, né, dessas pessoas nas diferentes regiões do Brasil e qual a relação que essas pessoas construíram com suas casas, né? Porque a maneira como a gente se relaciona com a casa aqui em São Paulo é muito diferente de como a galera do Maranhão construiu as suas casas e se relacionou com elas também. Então, tentando fazer essa investigação, tentando responder essas perguntas para a gente realmente chegar no entendimento melhor do que seria a verdadeira casa brasileira. E aí, por enquanto, antes dele se tornar um livro, ele é uma série documentária, né, que rola no meu Instagram todo mês. A gente pausou ele na pandemia, porque em março travou tudo, a gente não conseguia viajar. E aí a gente retomou esse ano exatamente de onde parou, em março, né? E aí a gente termina ele em dezembro e lança o livro no próximo ano. Vi várias imagens, está incrível. Tá legal, né? As viagens são todas documentadas. Acompanhei esse período. As viagens são documentadas pelo Marcelo Oséias, que é um fotógrafo específico sobre cultura, né? Eu vou entrar no seu Instagram, chegando em casa hoje. E aí ele que faz a captação de vídeo e tudo, e a minha galera do escritório que viaja comigo também, minha equipe, que faz todas essas edições que a gente joga na internet. E ele tem, assim, esse papel de me fazer mais sensível, eu acho, sabe? Legal. De fazer eu e minha equipe um pouco mais atento aos detalhes, de realmente colocar a gente em um lugar diferente com relação à casa e à importância da casa. Né? Legal, quero ser convidado para o lançamento do livro, tá? Opa, vamos nessa. Se quiser. Mônica, sua obra busca potencializar elementos de paisagem urbana, né? Várias imagens da nossa cidade, que às vezes até passam desapercebidas, né? Isso fez com que você tivesse a oportunidade de evidenciar as muretas dos canais aqui nas suas obras. Eu queria que falasse um pouquinho isso, né? Da mureta que virou um ícone da nossa cidade, né? Eu acho que talvez até na época já tivesse alguém que mostrasse, realmente não me recordo. Mas eu, por causa do trabalho dessa profundidade, claro escuro, esse negócio que eu estava, né, procurando, até por um estudo, né, do curso, eu fiz um quadro desse daí, ficou super, super bacana. E aí, quando surgiu a oportunidade de uma primeira mostra, aí eu mostrei, né, esses quadros, né, todos eles com uma boa parte. Metade deles tinha a mureta, a outra metade eram os prédios da orla, tudo. E foi super. Eu acho que todo mundo via a mureta, mas não enxergava a mureta, né? Eu acho que a mureta, e assim como alguns cantos da cidade de Santos, a gente vê, a gente passa todo dia, mas não percebe, não aprofunda o olhar, né? O Canal 3, por exemplo, que é uma paixão minha, através de um trabalho que eu fiz também nessa primeira exposição, as pessoas falam, que canal é esse? Que canal é? Já sei,
aquele que fica perto do orquidário, às vezes eu esqueço o nome. Ele falou, não, gente, é o canal 3. Não, mas o canal 3 não é assim, não. O canal 3 é esse. Porque as árvores se juntam, elas formam um arco ali no trajeto todinho. Eu já tirei foto em todos os sentidos, é sempre aquela, não sei, dá um aconchego. Acho que, eu não sei por que o canal é o mais famoso. O canal 3 é o que o pessoal curte mais. Eu adoro pintar, eu adoro fazer o canal. Legal. Vou fazer uma pergunta para os dois, para a gente encerrar o programa. Tinha mais uma série de perguntas, mas vocês vão voltar em outra oportunidade, com certeza, né? Então, vou fazer a pergunta para o Gabriel depois da Mônica. Eu queria saber de você, depois da Mônica, como funciona esse envolvimento entre o arquiteto, esse trabalho, né, e o artista plástico, por exemplo, na decoração de um ambiente ou num projeto. Tem essa interação? É importante ter? Eu acho que precisa ter, né? É assim, tem um momento do meu trabalho que eu paro e que eu sento com o cliente e falo, agora a gente vai começar a curadoria de obras de arte. E a arte, assim, né, ela tem que emocionar quando você está comprando, quando você está buscando, né? Tem que ter conexão com a tua história, com aquilo que realmente representa. Porque eu prefiro o contato direto com o artista, porque eu acho que cria uma relação diferente do cliente com a obra, né? Uma intimidade diferente. E você precisa ser íntimo de absolutamente tudo que tem na sua casa, né? Nada que você coloca ali pode ser um estranho. Então, essa relação com o artista, para mim, é extremamente importante. E eu sempre procuro fazer ela de uma maneira mais pessoal, sabe? Muito bom. Mônica? Então, no meu caso... Você trabalha com vários arquitetos aqui, alguns? Muitos me procuram. Muitos, tem bastante gente que procura. Mas como eles já sabem mais ou menos o meu trabalho, então normalmente eles falam, tem uma parede reservada para você. Então, em muitos casos, a gente só vai definir, eu quero um quadro só, eu quero um mix de 3 ou 4. Então, isso tem acontecido bastante. Então, como o quadro é a última coisa que vai para o ambiente, então, por exemplo, a mesma imagem, mas preto e branco, não sei se eu vou gostar do preto e branco. Mas eu já fiz essa mesma imagem só em tons de azul. Eu tenho um quadro que está em Portugal, que é de uma visão da ponta da praia, que tem aquele coração vermelho. O único elemento vermelho do coração, do quadro, é o coração vermelho. O resto ele foi todo feito em tom de azul, em aquarela. E foi o pedido da cliente, ela viu meu quadro vermelho, assim, mas será que a gente... Era uma ideia que eu não colocaria, né? Assim, a princípio, Então, às vezes, o sentimento, né, do cliente é que vai, de repente, valorizar aquele toque que ela... Ficou uma coisa muito bonita, tá? Eu 2 vezes na vida tive a oportunidade de escolher um quadro, porque realmente tinha um sofá, muitos anos atrás, faltava um espaço ali, eu queria um quadro. E a outra foi uma obra, também do artista plástico aqui, uma escultura enorme de 1,80 m no apartamento. Legal isso, esse trabalho de você escolher... uma peça para compor o apartamento. Bom, chegamos ao final do nosso programa, agradeço demais a presença do Gabriel, da Mônica. Eu que agradeço. Acho que, se possível, vocês precisam voltar, porque ainda tem um monte de pergunta para fazer. Quero agradecer também demais a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.